o segundo painel. Eu começava aqui por apresentar a Ana Laura Pinto, que é membro da Associação de Pais do Colégio de São Vitório em Coimbra e que é membro da Federação Nacional das Associações de Pais de Escolas Católicas. Depois temos o Dr. Luís Gonçalves, que é o diretor do Externato Maristas de Lisboa, e a doutora Margarida Couto, que é psicóloga clínica em saúde, terapeuta familiar e psicoterapeuta. Tem um percurso na docência, na comunicação social e na escrita. Já publicou 10 livros e hoje em dia, depois de ter saído da Casa de Saúde de Calhau, dirige o Confado de Saúde Médica de Serviços de Saúde. Começávamos agora então com uma intervenção da Ana de 8 minutos. Não, boa tarde. Não, 2 minutos vão ser suficientes. Não, nós precisamos mesmo de 8. Muito boa tarde. Primeiro, muito obrigada pelo convite para a Associação de Pais da Escola de Música de São Vitório e do Colégio de São Vitório estar presente. A presença dos pais e da família é um tronco fundamental neste pacto, não é assim? A pandemia, que deixou sequelas que todos conhecemos, também trouxe a lume todas as fragilidades que emergem da falta da cooperação da família e das escolas e também demonstrou o sucesso que pode haver quando a escola e a família participam, comunicam, dialogam e têm na sua mente, na sua frente, no seu cerne, o aluno. Quando o aluno é o mais importante, quando ultrapassamos as nossas barreiras, quando comunicamos da melhor ou da pior forma, a relação entre os pais e a família enfim, não sei se posso dizer objetiva, não sei se há algum professor de matemática que me possa ajudar, mas é fundamental, o objeto é o aluno e a comunicação é fundamental. A mensagem que trazemos aqui como Associação de Pais é que as associações de pais tentam levar até às escolas as preocupações dos pais, que muitas vezes vêm dos alunos. E gostaríamos e fazemos imensa força para que as escolas também venham até nós, no sentido oposto, com as suas preocupações relativas aos nossos filhos. Porque nós confiamos os nossos filhos uma boa parte das horas do dia às escolas. E retornamos de manhã, não é? E gostaríamos que esta fosse uma passagem ligeira, fácil, para que eles se possam concentrar naquilo que é realmente importante, que é crescer e discernir e ter esperança no futuro e saber escolher os seus caminhos da melhor forma. E com isto passo a minha colega. Bom dia, eu trago aqui a apresentação, uma partilha em 2 momentos. Uma parte interessante, em que convoco 2 autores, e depois uma parte menos interessante, em que eu vou falar um bocadinho do que eu penso sobre a parte desta comunicação escola-família, família-escola. Aquilo que o pressuposto do que trago aqui é que, apesar dos onomásticos das nossas escolas se estarem ligados a santos e a algo muito positivo, nem sempre a relação da escola com a família e da família com a escola é algo que está assumido e é algo que podemos carregar como algo acomodado. Tem de ser construída com escuta ativa, com diálogo, comunicação e construção colegial. Aliás, as alunas que falaram no momento da oração da parte da manhã e o professor João Ambrósio e agora a mãe acabaram por, de certa forma, falar muito do que trago aqui. Trago 2 autores como inspiração para começar. Os próprios títulos dos artigos que escolhi são também já falam um bocadinho. O primeiro diz que a família e a escola não têm outra hipótese se não trabalhar juntos. É uma boa hipótese e é uma hipótese feliz. E depois, o Perruto, todos conhecem também, fala aqui do papel do aluno, muitas vezes da comunicação de casa com a escola e da escola com a casa. Os desafios que nós vivemos, alguns foram, o professor João Ambrósio também falou deles. Há mudanças na família, a família de hoje não é a família de há 20 anos ou de há 30 anos atrás, é o que é, e portanto
e são as famílias de quem nós gostamos e com quem nós trabalhamos todos os dias. Há uma alteração do quadro de ideias, de valores e até da vida cotidiana, e isso acaba também por ser central na forma como nos relacionamos uns com os outros. Os adultos perderam a segurança e a capacidade de definir o que querem oferecer como modelo de vida para as próximas gerações. E isto às vezes baralha os alunos. E nós também fazemos parte destas pessoas que muitas vezes andamos um pouco baralhadas. Questão de haver mais direitos e menos deveres, e há uma necessidade de envolver as famílias na escola, não só do modelo tradicional, mas do novo modelo. Depois se fala aqui também, ou aliás, uso aqui a bengala do Pedro para a questão do papel dos alunos. E que nós muitas vezes deixamos para eles aquilo que é o papel dos adultos. Eu trago aqui, não vou estar a ler, portanto, está ali fixado, algumas situações que às vezes acontecem. O entregar uma circular devia ter sido entregue e depois, como o aluno não entregou, já não participa na atividade e o pai vem zangado a dizer que não recebeu. Portanto, deixamos muitas vezes estas coisas importantes na mão, então quem trabalha com alunos mais novos tem a percepção desta situação. E isto vai inquinar a relação da escola com a família. A questão da comunicação escrita, muitas vezes também temos estes exemplos. Quando nós assumimos que o meu diz, a minha mãe disse-me para lhe dizer, ou nós dizemos diz lá em casa ao teu pai, ou diz lá em casa à tua mãe, não é a melhor forma, certamente, de nós comunicarmos uns com os outros. Porque deixamos aqui no mensageiro, tem parte interessada no assunto. As observações que são guiadas, não é? Quando diz lá ao teu professor que fomos ver a avó à terra e que não pudeste estudar, diz lá ao teu professor que estiveste doente, ou diz lá em casa à tua mãe que tu não estudaste. Portanto, este tipo de observações que muitas vezes acabam por criar aqui uma sombra na comunicação entre escola e família. A circulação das sentenças, quando nós dizemos mas julgas que eu sou o teu pai, ou tu julgas que eu sou a tua mãe, ou quando nós dizemos isto aqui não é a tua casa, portanto, nós estamos a fazer juízos que depois os alunos levam para casa esses juízos. Portanto, a partir daí, quando nós nos descuidamos da forma como estamos a comunicar, certamente que do outro lado a coisa não vai correr bem. O aluno é interessado na forma como transmite e tem uma percepção daquilo que está a ver e daquilo que está a ouvir. Tem umas lentes, tal como nós usamos umas lentes que só nós conseguimos ver aquelas lentes. Eles têm umas lentes próprias também. Isso acaba por ser importante. A criança, pronto, já aqui é um bocado mais redundante, aliás, e a criança é um autor. Portanto, ele, quando transmite alguma coisa, ou em casa ou na escola, ele também está muito ligado a essa situação. Agora, a parte mais interessante, que é a parte que eu vou partilhar uma outra coisa que pensei. A parte da comunicação, a comunicação tem que ser algo que é feito de forma clara. E eu penso que poderemos pensar aqui uma ou outra forma diferente, mas as reuniões devem ser preferencialmente presenciais. Dão mais trabalho, implicam mais tempo, põe-nos o coração às vezes a bater um bocadinho mais depressa, mas há aqui uma grande vantagem. Nós vemos a outra pessoa, vemos como é que a outra pessoa está, como é que a outra pessoa chega, se chega com olheiras, se chega sem olheiras, se chega mais descuidada, se chega menos descuidada. Nós, quando vemos um mail, não conseguimos ver isso. Porque isso não aparece no mail. Aliás, nós, quando vemos um mail, podemos estar a ler uma mensagem que a pessoa escreveu de uma forma simpática e podemos ver aquilo quase uma ameaça. Depende da forma como estamos a ler. A outra questão tem a ver com os métodos de ensino, e agora, quando base a cada falou essa questão da parte da manhã, a introdução da tecnologia na escola tem que ser explicada aos pais. Os pais não percebem muitas vezes, porque estudaram com o manual, porque controlam menos aquilo que os filhos estão a fazer no computador. Convém explicar aos pais, convém dar formação aos pais também. Eu acho que esta parte é fundamental, os pais perceberem qual é o nosso objetivo. Esse neste momento, e para os dias de hoje, queremos, ou creio que será importante. Nas questões disciplinares, eu começo aqui a frase final, a dizer estou preocupado com um ou estou preocupado com outro.
Se eu chamo um pai e digo, olha, o seu filho é mal educado, eu faço um juízo e estou a falar do processo. Eu estou a dizer que ele é mal educado, ou seja, ele tem sido mal educado. E quem é que educou o filho? É o pai. E o pai vai ficar zangado. E a partir dali, a conversa é diferente. Se eu começar, estou preocupado, até pode ser o maior pirata do mundo. Estou preocupado, está agitado, está a ver lá em casa, morreu uma avó, há algum problema. E nós sabemos que não, que é mesmo assim. É genético até, porque o pai também é assim. E quando conhecemos a mãe, percebemos que o menino tem hipótese. Mas se eu começar a dizer, estou preocupado com... E o pessoal vai perguntar, mas porquê? Porque olha, acho mais agitado. Mas, lá em casa é a mesma coisa. Salve lá. E quando o pai diz, salve, lá em casa é uma coisa, salve lá, o pai já está do meu lado. E a partir dali nós podemos, então, calmamente e de forma a que o miúdo se torne melhor. Não é o pai tem que sentir que nós, que a escola, está preocupada. E este é o nosso papel até como educadores, até porque no limite nós estamos preocupados. As políticas escolares, um bocadinho a ver com a questão das faltas, perceber, ou seja, o que eu vou dizer se calhar não é muito católico, mas nós não somos judeus, e portanto nós somos cristãos e vamos perceber que muitas vezes o miúdo falta e há umas razões para faltar. Portanto, nós não podemos aplicar uma falta de atraso a um miúdo que se calhar nós sabemos que lá em casa são 4 ou 5 filhos, ou um miúdo que se calhar mora ao lado do trânsito que apanha no elevador do prédio. Nós temos isso também. Portanto, esta questão é preciso explicar aos pais porque é que nós fazemos. Se o filho, quando chega atrasado, perde uma parte da aula, distrai os colegas, quebra um bocado o raciocínio do professor, está bem, veja lá se nós solicitamos a ajuda dos pais para isto. Obviamente, se o pai não tem razão para não chegar a horas e persiste, a conversa será outra. Mas a primeira abordagem deve ser mais nesta área. É um problema que surge também. As questões financeiras. Portanto, ouvir, se pudermos ajudar, tentarmos ajudar, negociar estas questões com os pais também é importante. Dizer que estamos do lado, estamos preocupados, estamos a ajudar e então é que podemos ajudar. Essa questão é uma questão que é importante. Por fim, a personalidade. Eu preciso liberar, estou a ficar com um pouco. É a primeira vez que estou nervoso. Na questão da personalidade, é algo que também é importante, que é a questão de, e sublinho a última frase que tenho aqui, que é uma escuta ativa e paciente. Está ligado com o que eu depois vou dizer um bocadinho ali à frente, coisas assim mais simples. É muito importante que às vezes o pai chega e ele tem lá 10 coisas para dizer 10 vezes. E ele tem que dizer. E até podemos aproveitar, quando ele começa a repetir a terceira vez, qual é a resposta que nós vamos dar. E o que é verdade que o pai está a dizer, o que é que não é verdade, o que é que nós podemos, e quando não é verdade, se é verdade o que o pai está a dizer, não vale a pena estarmos com truques, e preparar um bocadinho a resposta. Portanto, às vezes as pessoas vêm nervosas com outras coisas que aconteceram. E, portanto, nós estamos ali à frente, até somos simpáticos, temos um crucifixo por trás da nossa secretária, e, portanto, é ali a altura em que somos um ladrão que está sentado ao final do cabo. Estamos ao lado da cruz, somos um ladrão que está sentado, e, portanto, ouvimos tudo o que temos a ouvir ali. E esta escuta, que é ativa e paciente, normalmente, no fim da conversa, os pais reconhecem que é algo que é importante. E agora, assim, coisas mais soltas, que são sugestões, a criação de momentos informais no princípio do ano, em que os pais conhecem os professores. E quando o pai vem no final do primeiro período ou do primeiro semestre falar do professor de História, não diz, eu venho falar com o professor de História. Diz, eu venho falar com o professor Luís, ou venho falar com o professor Jorge, ou venho falar com o professor António. Não é a mesma coisa o pai chegar a dizer que venho falar com o professor de História, ou a dizer o nome do professor. Eu acho que isto é algo que é significativo. Mostrar disponibilidade, não teimar, saber reconhecer se a escola errou. Se a escola errou, fica-nos bem até chamarmos, mesmo que o pai não diga nada, dizer, olha, aconteceu isto, pedimos desculpa, foi uma falha nossa,
apesar de tentarmos fazer o nosso melhor, aconteceu. Porque é que acontece? Porque depois os pais, no café, partilham estas coisas uns com os outros. É uma boa forma de passar esta mensagem também. De que a escola erra, e que os pais também erram, que todos erramos neste processo de crescimento. Esta frase está aqui entre aspas, é uma frase do meu pai, que é a quarta classe, diz: a perder-se ganha e a ganhar-se perde. E é verdade, nós muitas vezes, quando recebemos os alunos, e às vezes os pais ficam logo zangados no princípio do primeiro período, e nós temos um ciclo inteiro para trabalhar com esses alunos, às vezes vale a pena não querermos ganhar aquela conversa. Nós sabemos que a escola tem razão, sabemos que tem razão, mas o pai ainda não sabe. E não sente, que é pior ainda. O pai até pode saber, mas se não sentir, nunca vai fazer o resto. Nós podemos, aquilo que é racional, tudo bem, mas se nós não sentirmos, não fazemos. E enquanto o pai não sentir que a escola tem razão, vai ser difícil. E portanto, às vezes vale mais dizer: olha, eu vou estar mais atento, olha, vou ver, vamos estar mais atentos, se falharmos aqui em alguma coisa, pedimos desculpa, vamos estar e vamos conversando. Depois o pai, quando chegar à altura da Páscoa, já diz que a escola tem razão e que o pai, o professor tem que de castigo, já não sei o que tem de fazer. Quando aquelas frases todos nós ouvimos. E uma frase que eu acho que não tenho certeza que é consensual para todos nós que somos educadores, é que o aluno tem que estar acima de tudo. E, portanto, a conversa dos adultos é a conversa dos adultos, mas a nossa preocupação central é, obviamente, as crianças. E, portanto, ao fim e ao cabo, aquilo que nós todos tentamos fazer é, e tentei aqui fazer um bocadinho, todos de certeza fazem isso nas suas escolas, é gerar aqui umas sinergias, ou seja, entre todos os que trabalham na escola, ativar a escuta e a comunicação, porque o objetivo final é sempre este, é construir uma comunidade. Obrigado. Obrigada. Agora, a doutora Margarida vai fazer uma perspectiva mais científica sobre todo este assunto. Eu também tinha só aqui 2 pontos, então já agora também para referir em relação a este tema. Depois vamos entrar em meia hora de debate, onde também podem fazer perguntas ao anterior orador. Parece-me que já foi aqui também referido, a escola mudou, o mundo mudou, as famílias todas mudaram, porque isto acaba de ser uma dinâmica, os miúdos passam cada vez mais tempo na escola, cada vez mais se exige à escola, mas por outro lado cada vez menos se aceitam as regras das escolas. Isto é um conflito que existe grande. Os grupos de WhatsApp vieram minar tudo isto e é um problema bastante concreto. Não sei como é que os diretores e os professores e a escola conseguem lidar com isto, não têm respostas para isto, mas acho que era um ponto que também podemos falar sobre este assunto. Também não se aceitam as regras impostas da própria escola, mas depois há uma coisa que eu acho que é bastante importante também referir e que também acho que devem referir, que cada vez se dá mais importância, as pessoas cada vez dão mais importância à escola. E por isso é tudo ali, é as notas, é tudo, é absolutamente tudo. Percebem que o futuro dos filhos depende da escola. Portanto, as famílias também mudaram, os pais separados e tudo isso. O que se exige muitas vezes aos pais, por mãe, o que se exige muitas vezes aos pais é ele não se concentra dentro da sala de aula, como se nós conseguíssemos fazer alguma coisa para que se conseguisse concentrar na sala de aula. E por aí fora. E, portanto, também há aqui, eu acho que está tudo em agitação e turbulência. E eu acho que o tema desta tensão, isto, em relação ao pai da escola, é por vezes uma tensão, eu acho que é genericamente uma tensão. E não sei, eu acho que não se consegue mudar cada uma das famílias. Eu agora aqui como meio falo, acho que a bola está aí do vosso lado. Mas isto é a minha percepção. E agora, Maria, se pudesse dar aqui um enquadramento mais científico ou absolutamente empírico, o nosso, era bom. Muito obrigada, Maria. Bom, queria agradecer o convite para estar aqui, dizer que é com gosto que o faço. Eu sou completamente clínica, mas queria agradecer na pessoa do Dr. Gonçalo Ferreira Oliveira, que andou nas comunicações comigo. Eu, como tenho pouco tempo, andei aqui também a tentar gerir as coisas para poder estar, e é com gosto que estou. E, portanto, vamos ver se conseguimos fazer aqui assim uma abordagem do ponto de vista científico. O primeiro ponto que eu vos queria refletir é o seguinte: eu vou tentar juntar a ciência à prática.
e dizer-vos que o procedimento desta intervenção, eu li vários estudos entre 2002 e um ou outro mais antigo, e 2020. 2020 foi o mais recente e mais antigo de 2002, um ou outro. Portanto, basicamente, foi entre 2002 e 2020. E aquilo que vos venho apresentar é uma reflexão sobre estes e a minha experiência, naturalmente, claro que tendo em conta o Pacto Educativo Global como pano de fundo, mas que obviamente não vou desenvolver, porque o professor Paulo Ambrosio já o fez detalhadissimamente. Em todo o caso, vou utilizar alguma redundância, perder 2 minutos, porque acho que faz sentido, a redundância ajuda a reter, não é? E, portanto, entre outros aspectos, como sabemos, de facto, o objetivo, ou seja, aquilo que de alguma forma é enfatizado, é o compromisso com as novas gerações, educação aberta e inclusiva e um diálogo construtivo e de compreensão mútua. Formar pessoas maduras. Portanto, é isto que queremos. Formar pessoas maduras. Um dos 7 compromissos, só estou aqui assim a tentar ser redundante num minuto. Um dos 7 compromissos, o 4º, é responsabilizar a família, vendo nela o primeiro e indispensável sujeito educador. Nós depois para a frente já vamos ver o que é isto de responsabilizar a família, o que é distinguir o possível do desejável. Vou também destacar os valores, assim, essenciais, porque, de facto, no meu entendimento, é nestes que assenta, lá está, isto, o que é possível e não o que é desejável. O desejável é sempre alguma coisa que nós todos queremos contemplar. Só que muitas vezes o desejável, para tudo na nossa vida, e para a relação família-escola e para a educação dos filhos, o desejável, por vezes, é frustrante. E, portanto, o nosso desafio maior é conhecer o possível. Ora bom, dizia eu, valores essenciais, prioridade da família na educação dos filhos, participação dentro do que é possível dos representantes dos pais em órgãos colegiais de decisão e o aumento, de facto, de políticas em favor das famílias, em especial das famílias, digamos, socioeconomicamente mais desfavorecidas. Bom, queria agora refletir convosco alguns tópicos introdutórios. A participação dos pais no processo educativo dos filhos deve começar muito cedo. E quando eu digo muito cedo, muito antes da escola. Ou seja, eu digo muitas vezes que as crianças precisam de muito pouco e tanto. Desde cedo. Comer, dormir, brincar, amar e ser amadas. E, portanto, o que é que estamos a falar? Brincar com amor e com criatividade é a chave. Mas logo de início. Logo de princípio. Ainda a escola não é fator na vida da criança. Muitas vezes eu invoco para a educação aquilo a que chamo o quadrado da serenidade. Imaginem um retângulo dividido em 4 campos e que cada campo corresponde a uma atitude desejável para todos nós, em todas as circunstâncias, mas falo para, agora, pais e professores. Imaginem, dividam na vossa cabeça, e por isso é que eu não pus no PowerPoint propositadamente, um retângulo em 4 retângulos iguais. E ponham num campo delicadeza na relação. Ponham no campo de baixo dedicação, entrega genuína, dedicação. Ponham no 3º quadrado, ou seja, no primeiro de cima do lado direito, alegria. E ponham no 4º coerência, ou se quiserem, em busca de. Porque, de facto, coerentes, plenamente coerentes, nunca somos. Mas se nos considerarmos permanentemente em busca de coerência, e coerência são coisas tão básicas, e agora dou um salto para coisas do género. Vou-vos contar uma história. Uma miúda que estava a fazer o 6º ano de escolaridade e tinha tido péssimas notas, como aliás costumava ter. E chegou a casa no fim de, portanto, em dezembro, nas férias de Natal, quando as notas saíram, e diz à mãe, à mãe não, aos pais, isto foi a jantar, as minhas notas, sem comer e tal, foram estas e estas e estas e estas. E a mãe deu-lhe uma descasca, não perguntou o que tinha acontecido, também pelos vistos não acompanhou os testes, não sabia quem é que tinha assinado os testes, nada disso, era tudo uma nebulosa aquele processo relacionado.
E no fim de lhe dar esta descasca, enfim, disse-lhe, e agora quando os tios perguntarem que notas é que teve no Natal, quando nos encontramos todos, faz favor de dizer que teve boas notas. E a miúda perguntou-me, pois, mas é assim, por um lado a mãe diz-me para não mentir, por outro lado, diz-me para fazer isto, o que é que eu faço? O que a mãe diz num momento ou o que a mãe diz no outro? Portanto, a coerência é isto. É não cairmos nestas falácias de afinal fui de férias, mas afinal vou dizer que estou doente. Pronto, portanto, e estas coisas às vezes são recados que não podem ser dados. Bom, o envolvimento dos pais pode ajudar a motivar o desempenho escolar e a trajetória da vida dos filhos. E para isto, o testemunho é fundamental. O testemunho, muito mais do que aquilo que se diz, é aquilo que se faz, é aquilo que é visto, é aquilo que é observado por eles a cada dia que passa, nas dinâmicas, nas conversas de todos os dias, nas refeições, em tudo isso. Não esquecendo também que as pessoas mais significativas da vida das crianças são os pais, os professores e os amigos. Depois os amigos vão tendo cada vez mais importância a partir de determinado momento do desenvolvimento das crianças. O sucesso do processo educativo da criança depende de uma articulação cooperante e harmoniosa entre a família e a escola. Não estou a dizer novidade para ninguém. Isto alcança-se cuidando da qualidade e dos meios de comunicação entre estes dois sistemas. Ou seja, a visão que nós temos que ter da realidade é uma visão sistémica. Ou seja, o que é isto? Nós fazemos parte, e todos fazemos parte de sistemas, de sistemas, de sistemas. A escola é um sistema, tem vários elementos que o constituem e pessoas em relação umas com as outras, o mesmo na família. E depois existem fronteiras entre os sistemas significativos. E as fronteiras podem ser nítidas, se quisermos relações saudáveis, difusas, se quisermos relações emaranhadas, onde não se conhecem os limites, e podem ser, efetivamente, fronteiras rígidas quando não há comunicação entre a família e a escola, e este é um momento indesejável deste tempo que às vezes ocorre. Alguns estudos recentes referem que a maior dificuldade de intervenção do psicólogo na escola está justamente na falta de articulação entre a escola e os pais. Muitas vezes diz, e tal, tem que ir ao psicólogo, tem não sei o quê. Primeiro, vamos perceber, sim senhora, tem que ir, pode ter que ir, é um psicólogo da escola, é um psicólogo clínico que é encaminhado, muito bem, mas a maior dificuldade é claramente a desarticulação, ou seja, a distância entre a escola e a família. O envolvimento dos pais constitui, portanto, ou contribui, se quiserem, para aumentar a segurança e a motivação das crianças. Agora, há 3 pilares em que assenta o nosso funcionamento: a memória, a motivação e a autoestima. E, portanto, a memória, obviamente, é estruturante, sabemos nós, é uma coisa que de facto, é um guia. A motivação é esta força que é preciso ter para gostar de estudar, gostar da escola, gostar de aprender, fazer da escola, isto eu falo do ponto de vista da criança, fazer da escola aquele lugar para o qual ele deseja ir e do qual, quando se vem embora, sente que foi bom. Podia dizer aqui um bocadinho idilicamente, sente que foi mais rico, sempre. Não, que foi bom, que vem bem de lá. E a autoestima é a impressão que as pessoas têm sobre si próprias. Daí ser muito importante 2 coisas fundamentais. Uma, que nós tenhamos muito cuidado na forma como vamos fazendo a nossa comunicação no dia-a-dia, porque uma coisa é dizer, teve esta dificuldade e, portanto, vamos tentar superá-la. Outra coisa é dizer, pois é burro, claro que não tinha percebido, não é? Pronto, são coisas realmente diferentes. E toda a gente, quando eu digo estas coisas, pode dizer assim, mas nós não dizemos isso. Não dizemos, mas um dia, com cansaço, irritação, intolerância, quem é que talvez nunca tenha dito, não é? Nem que seja entre dentes, mas eles ouviram. E, portanto, a motivação, a autoestima, dizia eu, depende de 2 coisas. Por um lado, esta impressão que a pessoa tem, de facto, sobre si própria e, portanto, da interação que os outros têm
connosco, porque também, e então nas crianças ainda mais isto impacta, e depois de um outro fator, que é ser capaz de começar e acabar as coisas. Ou seja, uma criança que ao longo da sua história não se vai sentindo credível, não se vai sentindo capaz de fazer, não vai sendo validada no seu percurso familiar e educativo, certamente não está a fazer um caminho que contribua para criar uma boa autoestima. Alguns estudos também nos mostram que a participação dos pais nas escolas é maior quanto mais novas, obviamente, e menos autónomas são as crianças. O problema não é este. O problema é que, à medida que as crianças vão crescendo, a participação dos pais frequentemente vai sendo menor, mais escassa, e isso é que depois torna complicado tudo isto. Bom, já fizemos aqui uma abordagem, se quisermos muito resumidamente, uma visão sistémica de toda a realidade, e é assim que temos que encarar. Nós estamos inseridos em sistemas, somos elementos desses sistemas, somos partes desses sistemas em relação uns com os outros e, portanto, a primeira coisa a valorizar como aspecto fundamental para que tudo isto funcione, o fazer crescer, o fazer ser, o construir pessoas, claramente é a relação e, portanto, a comunicação. A família tem grande responsabilidade nos problemas de comportamento dos estudantes na escola, mas não faz isto propositadamente a grande maioria das vezes. Ou seja, a família desregulou muito, houve muitas desregulações em muitas famílias no tempo da pandemia, como já se falou aqui, e, portanto, as relações família-escola também pioraram imenso. E isto teve a ver com imensos fatores. Até com aspectos muito concretos, como a localização das casas, as dimensões das casas, o facto das pessoas terem de ficar tudo em teletrabalho, algumas famílias com dificuldades não terem tecnologia suficiente para poderem acompanhar os filhos e, portanto, e os filhos poderem acompanhar as aulas nesta situação de ensino-aprendizagem, e, portanto, tudo isto foi, hoje parece-nos longínquo, mas foi relativamente caótico. Por outro lado, várias investigações têm-nos mostrado que as relações família-escola são, como já todos vimos aqui, pelo testemunho da engenheira Ana Laura e tudo mais, que de facto são muito marcadas por conflitos e por tensões. E isto, de facto, é fundamental nós sermos capazes ou tentarmos, de facto, evitar. Há, por outro lado, também estudos que mostram que, frequentemente, a família e a escola não falam a mesma linguagem no que se refere a projetos, a desejos e até a valores, mesmo nas escolas católicas. Consultei pelo menos 2 estudos, um de 2007 e um de 2010, não importa agora estar aqui a perder tempo com os autores, que dizem, e eu depois já vou desconstruir isto, eu vou só falar das funções essenciais, que as funções escola-família, obviamente, são complementares, isto é óbvio, não é? Cabendo à escola, como função central, eu já desconstruo, assegurar o processo de ensino-aprendizagem, e à família, em síntese, a proteção, socialização, as condições de sobrevivência, o desenvolvimento cognitivo e afetivo, etc. Ou seja, dar continuidade através das condições que cria para que aquilo que é aprendido pelas crianças tenha ressonância na vida concreta e se consolide. E para isso é preciso a motivação, o incentivo, a participação, a boa articulação. Por outro lado, na escola não só se aprende em sentido estrito. Por isso é que eu vos dizia, eu vou desconstruir isto. Porque na escola, também aí, para além de outras coisas que ainda iremos referir à frente, também na escola se encontram amigos, também se brinca, também se exploram as competências e as potencialidades e também se começa a conhecer o mundo. Ou seja, hoje em dia, com a inteligência artificial e tanta tecnologia, há ainda quem debata, mas o conhecimento adquirido na escola não é muito importante porque está tudo à distância de um lugar.
Mas para procurar é preciso saber, para além de que nós fazemos determinado tipo de aquisições, se não fazemos, somos neuroplásticos, mas se não fazemos determinado tipo de aquisições em determinado tempo da nossa vida, é muito óbvio que depois já não temos uma plasticidade assim tão grande a nível, nomeadamente, das nossas sinapses, para podermos fazer determinado tipo de aprendizagens. Portanto, por mais que seja fundamentado e que, enfim, que se tenha que ensinar a gerir as tecnologias e a lidar com elas, o conhecimento que se adquire na escola, que se podem discutir são os métodos, mas o conhecimento que se adquire na escola é imprescindível. E, portanto, não há discussão com o facto de estar tudo à distância de um lugar. Isso não há, de facto, discussão. Na sala de aula, as crianças devem, pois, ser ensinadas a desenvolver, entre outras, pensamento crítico, aprendizagem ativa. Por isso é que determinados métodos, um que eu gosto muito de referir, o Flipped Classroom, a sala de aula invertida, é um método de facto que tem mostrado nos vários níveis de ensino, desde pós-graduações, já pós-universidade, até às coisas mais básicas, obviamente, até aos níveis mais básicos, mas, obviamente, adaptado a cada tempo, não é? A cada tempo do processo de vida da criança e depois do adolescente e do adulto. Mas o que se pode discutir são claramente os métodos, mas o pensamento crítico, que é muito importante também, a aprendizagem ativa, dizia eu, a criatividade, a capacidade de resolução de problemas. Existem métodos, existem estratégias para resolver problemas, mas a tendência às vezes é dar tudo feito. E não, a capacidade de resolução de problemas também se pode adquirir na sala de aula e deve. A capacidade adaptativa, a flexibilidade, esta coisa fundamental que nós achamos que não é muito importante. Não, mas é um dos sinais de envelhecimento e até de envelhecimento precoce é a rigidez. Portanto, no mundo em que vivemos, não há adaptação ao mundo em que vivemos se não houver flexibilidade. A inteligência emocional, a inteligência social, o trabalho em equipa, a capacidade de tomar decisões, etc. Deixem-me dizer-vos isto, que é o tempo em que as avaliações das competências eram feitas apenas por avaliar praticamente características de personalidade e inteligência cognitiva, já lá vai. Como sabem, há muitas inteligências e o sucesso da pessoa depende de uma boa articulação, de uma boa capacidade de se desenvolver nas diferentes inteligências, nomeadamente até a inteligência espiritual, já há doutoramentos sobre isto, portanto, inteligência espiritual, inteligência social, inteligência emocional, portanto, tudo isto, a escola tem aqui um papel fundamental neste sentido. Ora bom, eu vou falar agora um bocadinho de temas em causa, portanto, múltiplos domínios. Nestes múltiplos domínios, que temas é que estão em causa? Bom, nós não somos famílias perfeitas e as famílias católicas, ser família católica não significa sinónimo de família perfeita. Portanto, uma das coisas que valia a pena era nós trocarmos o viver de aparências pela autenticidade. Porque a autenticidade é que era capaz de nos informar bastante mais sobre quem somos e como somos. A autenticidade não significa expor-se em sede imprópria, ou seja, num lugar que não vem a propósito. A autenticidade é ser-se quem se é, procurando naturalmente a melhor versão de si em cada dia que passa, não é? Por outro lado, a necessidade de os pais terem uma visão do que é a escola e contribuírem como puderem. A necessidade de se ser resiliente na educação e de ter capacidade de lidar com as frustrações. Sabem que as frustrações resultam claramente da diferença entre a expectativa e a realidade. Ou seja, a grande questão é, quando a expectativa fica aqui e a realidade aqui, este espaço que me dei chama-se frustração. E as pessoas muitas vezes dizem, não, mas então vamos descer as expectativas. E que tal também nivelar por cima e tentar subir a realidade? Então há um ponto de encontro a meio caminho e é capaz de tudo ser melhor, não é? Mas saber lidar com a frustração é para todos. E não é só para aprendermos enquanto responsáveis, enquanto pais, enquanto professores. Não.
É para também ensinar às crianças, porque por mais vida fácil que tenham, não há vida sem frustração. E elas vão ter que saber lidar com isso. Necessidades especiais ou específicas é um outro ponto, como hoje se diz. Quando ocorrem, devem ser assumidas e acompanhadas e não negadas ou disfarçadas. Também as crianças não são perfeitas, todas são crianças, mas há crianças com necessidades específicas que precisam igualmente ser integradas. E este é outro tema fundamental. Há dificuldades de aprendizagem, claro, da mais variada ordem, e há também dificuldades de aprendizagem apenas identificadas após o início do percurso escolar. Em geral, quanto mais precocemente forem identificadas, melhor pode ser o processo de evolução e de acompanhamento. Há uma coisa fundamental que é, existe naturalmente, por uma questão de defesa, uma certa tendência para a negação, quer dizer, nenhum pai com agrado se defronta, ou mãe, se defronta com as dificuldades, mas temos que saber que elas existem e que quanto mais depressa as tomarmos em mãos, parte delas, mais temporárias são e menos graves são na vida das crianças. Portanto, a negação faz com que algumas coisas graves se tornem permanentes, se tornem continuadas e sejam mais graves do que aquilo que poderiam ser se tivessem sido acompanhadas em tempo próprio. Depois, queria também, dentro destes temas, falar-vos, eu não vou perder tempo com isto, porque isto fala-se imenso do bullying e do cyberbullying, mas de facto, só para vos dizer, o bullying sempre existiu e não estou a minorar, isto é grave, isto é um tema que tem que ser tido em conta, mas de facto isto é grave, isto tem consequências, pode ter consequências no processo evolutivo da pessoa, na saúde mental, daquela que hoje é criança, amanhã é adolescente, depois é adulto e pronto. Mas atenção também ao tema do cyberbullying, porque o cyberbullying, só para terem uma ideia, bom, para já, entre cerca de 40% a 55% das crianças escolarizadas já foram envolvidas em processos de bullying ou de cyberbullying. Seja isto como agressor, seja isto como vítima, seja isto como cúmplice, enfim. Dito isto, só vou dizer mais um número, porque os números magam e não quero estar aqui a passar-vos com números, mas já agora dizer-vos que há estudos que nos mostram que o cyberbullying, porque exatamente não tem rosto, não se pode controlar, começa e nunca mais acaba, portanto, tudo isto, o cyberbullying pode conduzir 3 vezes mais a risco de suicídio do que o bullying em presença. Portanto, nós não estamos a brincar quando falamos destas coisas e nas consequências que isto pode ter na saúde mental das crianças. É óbvio que eu estou sempre a puxar a brasa à minha sardinha porque eu sou de clínica pura e dura, não é? E, portanto, estas coisas vêm, não consigo deixar de as referir. Depois, por outro lado, outro tema relevante é a imigração e os desafios da interculturalidade, que também, e isto também dava todo um tema, porque a interculturalidade tem uma característica fundamental, que é tentar que nas comunidades interculturais não haja supremacia de uns sobre os outros, ou seja, não haja supremacia, por exemplo, de nós, portugueses, quando recebemos outros de outros países, mas isto também é um tema. E nas escolas católicas, nas IPSS, isto existe, não é? Eu tenho estado, enfim, em colaboração com algumas IPSS de cidades de província, por acaso, em concreto, e existe imenso este tema da interculturalidade que se põe às crianças e às famílias. E não é só com a guerra da Ucrânia, claro que com a guerra da Ucrânia ainda aumentou mais. Portanto, outro tema relevante. A instabilidade das famílias. Pronto, aqui também dava todo um tema, enfim, os que dava todo um tema podemos deixar para o debate alguma coisa. O absentismo escolar, que decorre, obviamente, desta instabilidade. Frequentemente, a aproximação da família à escola dá-se só quando ocorrem problemas. E isto é que não deveria ser assim. Esta é que é a grande questão. Ou seja, esta questão é que tem que ser, de facto, modificada. Existe ainda a necessidade de se criarem canais de comunicação eficazes e melhorar o diálogo família-escola para que estes dois sistemas tão relevantes do mundo das crianças sejam complementares e cooperantes e não, de facto, sobretudo isto, não manifestem contradições. Família e escola devem ser parceiros, portanto, no processo educativo. Os professores, obviamente, também precisam de incentivo para a sua ação, para irem além das funções de docência em sentido estrito,
embora estes sejam imprescindíveis no seu desempenho de papel, naturalmente. Não há escolas ideais, portanto, isto é fundamental, como não há famílias perfeitas, não há escolas ideais, e devemos partir do possível em cada estabelecimento de ensino e não do desejável, tal como devemos partir do possível e não do desejável relativamente àquilo que pedimos aos pais e que as escolas pedem aos pais. Há alguns meios para aproximar a família e a escola. Eu vou aqui, retirei de vários estudos, acrescentei um ou outro ponto e sintetizei muito. E, portanto, um deles, mostrar aos pais, no início do ano, o projeto educativo da escola, as instalações e a equipa. Ou seja, haver um encontro em que os pais ficam a saber para onde é que o meu filho vai, com quem é que ele vai estar, o que é que ele vai fazer. Isto é importante. Segundo ponto, métodos criativos de apresentação mútua. Muitas vezes as pessoas chegam às escolas e estão constrangidas, já sabem que vão ter que dizer o nome, a idade, o que é que fazem, de onde é que são. Vamos ser um bocadinho mais criativos, porque as pessoas com métodos criativos de apresentação começam desde logo a interagir umas com as outras. E, portanto, isso é francamente importante, porque está a abrir canais. Ainda não sabemos como é que esses canais de comunicação vão ser percorridos, mas estão a abri-los. E, antes de tudo, é preciso abri-los. Depois logo se vê como é que se percorre. Meios concretos para estimular a comunicação, nomeadamente, por exemplo, não custa nada, questionários breves a enviar aos pais, no sentido de se descobrirem os temas que os pais gostariam ou precisariam de ver debatidos na escola. Escutar a opinião dos pais. São pequenos questionários, é que o grande problema muitas vezes é que nós fazemos coisas tão bem feitas que pegamos em instrumentos que ninguém vai olhar para eles. Ninguém vai olhar para eles, são coisas gigantes, são coisas complexas, não há tempo. Mas se de tempos a tempos se fizer uma coisa curta, que se disser, lê num minuto e responde em meio, toda a gente faz. Não é? Pronto. Portanto, criar com os pais canais de comunicação, lá está, compatíveis com a vida de hoje, nomeadamente pequenos podcasts formativos. Depois eu já vou falar de temas propostos, mas, por exemplo, esta coisa que é as escolas fazerem pequenos podcasts formativos. Toda a gente faz um trajeto de carro a ouvir um podcast ou a ouvir música. Se chegar da escola, de 15 em 15 dias, toda a gente tem 3 minutos para ouvir aquele podcast e despertar para um tema que pode ser útil no seu dia-a-dia. E esses temas depois já vamos ver, mas são temas simples, não são teorizações pedagógicas. E é isto que também fica, que é preciso simplificar para alcançar, não é complexificar. Complexa já é a vida de hoje. Reuniões temáticas, e eu discordo das reuniões online, eu acho que as reuniões online, o que eu concordo de facto é com reuniões mistas. Ou seja, reuniões presenciais, mas se por alguma razão, há algum pai, por alguma razão que se justifique, ou algum, quando digo pai, estou a falar de pai e mãe, não tenho que estar a dizer eles e elas, não acontece. Pronto, mas só para dizer, quando algum pai diz que não pode ir e justifica isto consistentemente, pois muito bem, entra online. Quer dizer, ou seja, vale mais entrar online do que simplesmente não entrar, ou nunca entrar. Pronto. E, em síntese, uma comunicação clara, cooperante e sistemática. Vamos agora também falar de algumas propostas. Não ter limites para o desenvolvimento da criatividade nos métodos e nos conteúdos. Segundo ponto, trabalhar com as famílias o tema da motivação no envolvimento com a escola. Já dei aquele exemplo na entrada, como pode ser no fim de período. Inês, quanto tempo é que eu tenho? 2 minutos. 2? Podem ser 5. Eu estou a falar de precisíssima, mas pronto, na lógica de entrar podemos falar mais. A escola ser realista e não elitista nas propostas de envolvimento que faz aos pais. Todos, se calhar, podemos fazer meia-culpa. Não estou aqui a apontar o dedo a ninguém, até porque nós, quando apontamos o dedo para os outros, estamos a apontar 3 para nós, não é? Portanto, mas o realismo é mesmo fundamental. A escola ser moderna na forma como transmite informações aos pais e os faz conhecedores do seu projeto educativo e dos objetivos que se podem atingir. A escola ser lugar de bom encontro e não apenas de resolução de problemas ou de entrega e recolha de crianças. A escola católica, através das equipas de pastoral,
pode incentivar os pais ao compromisso e à participação. Eu tenho visto e tenho trabalhado com algumas escolas que as equipas de pastoral são verdadeiros veículos, e não estou a dizer isto em jeito de beatice para agradar, não é nada disso. As equipas de pastoral têm feito trabalhos extraordinários na aproximação. Não são só as celebrações religiosas, umas coisas encaixadas nas outras, bem articuladas de forma harmoniosa. Tenho visto coisas muito, muito interessantes. A escola deve distinguir o possível desejável e o possível do desejável face às famílias de forma realista. E agora, alguns temas a desenvolver junto dos pais. Podem ser podcasts. Olha, relação com o tempo. Relação com o tempo. Esta coisa tão simples como eu nem vou falar do tempo cronológico e do tempo de Deus, isso estava para outra coisa gigante, mas não é isso. Passamos todos o tempo a querer encaixar, passamos todos a vida a querer encaixar em 3 horas o que só se faz em 6. E há pequenas jornadas da relação com o tempo que são fundamentais, e isto faz-se em podcasts de 3 minutos. Eu tenho, olha, uns 3 minutos. Há uma espanhola que é psiquiatra e que trabalha em psicologia positiva e neurociências, que dá esta definição sublime de felicidade. Claro que eu prefiro dizer bem-estar, mas não interessa. Eu vou dizer, porque eu sei literalmente, esta definição. E o que é isto? Reparem se não é a melhor relação com o tempo que todos podemos ter, considerando os 3 tempos fundamentais do tempo: o passado, o presente e o futuro. Ela diz que ser feliz, eu substituo por construir o bem-estar, é viver instalado no presente com equilíbrio, não é correr atrás do prejuízo, nem encafuar num tempo onde as coisas não cabem tudo aquilo que queremos fazer. Portanto, viver instalado no presente com equilíbrio, tendo superado as feridas do passado. Não é gerindo o passado com arrependimento e culpa, mas é com aprendizagem e responsabilidade, naturalmente, e encarando o futuro com esperança. O verbo esperançar, confiança em algo melhor. O verbo esperançar não conhecia, estou só mesmo a aproveitar. Mas pronto, e encarando o futuro com esperança. E isto é, se calhar, a melhor lição da relação com o tempo. Então, relação com o tempo. Gestão de prioridades. Relações familiares securizantes. O que é isto de ter relações familiares securizantes? Equilíbrio nos desafios do cotidiano. Ensinar os filhos a aprender. Isto também se pode sensibilizar os pais e ajudá-los a chegarem aí. Relação que faz crescer. Pais, filhos, criar com os filhos, relações de autonomia proporcionada. Equilíbrio entre, os pais não têm que ser desplicentes, mas também não podem não autonomizar por insegurança. A autonomia é que faz conhecer o mundo e é que faz desabrochar. Apologia da discrição em detrimento da exibição. Alimentação saudável. É um problema, a gente não fala disto. Existe, é um problema que começa muitas vezes em casa. Sinais de risco identificados nos filhos para problemas de saúde mental, como, por exemplo, mudanças de conduta, silêncios, horas passadas agarrados aos telemóveis, jogos, estou quase a acabar, enfim, e algumas advertências. Cuidado com os grupos de WhatsApp, porque muita gente já não os lê, podem ser meios de segregação, podem ser meios de agressão, são lugares de maledicência, enfim, olha, só me apetece ter cuidado com os grupos de WhatsApp e cada um que olhe para a sua experiência dos grupos de WhatsApp e pronto, se não puder acabar com o grupo, não é administrador, sai. Estou a brincar, não estou a impor nada a ninguém, mas é óbvio que tem que se perceber o que é isto. Distinguir falta de disponibilidade de falta de boa vontade por parte dos pais. Este aspecto é fundamental. Às vezes as escolas exigem coisas que os pais não podem dar. Outras vezes os pais são desplicentes e, portanto,
Enfim, é o que é. E, portanto, todos precisamos de aprender, de nos unir e de chegar a um ponto em que, na complementaridade construtiva, se constroem homens e mulheres do amanhã de uma forma mais sólida. Identificar os pais, que são substituídos pelos avós que ajudam, mas que não podem facilitar, nem sequer promover a ausência dos pais. Eu não me tomei a acabar, depois tinha aqui alguns aspectos que não vou dizer, assim, diversos, mas depois podemos falar no debate, mas só para dizer 2 exemplos que eu acho fantásticos. Sobretudo um caso de uma miúda que a avó acompanha, porque a mãe não tem tempo e está num momento de vida complexo e tal. Só que a avó, que já está reformada, não é? Acompanha de uma forma, é uma pessoa fantástica, é médica, já formada, e, portanto, a sua forma de acompanhar a neta e de ter esta utilidade cotidiana é estudar para ela. Portanto, já fez outra vez o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo ano. Portanto, já fez segunda vez. Apesar de ser médica, está a fazer outra vez, enfim. E a neta, de facto, neste momento, escreve uma linha no 7º ano de escolaridade que acabou agora, faz 3 linhas de uma composição, ou o que seja, e vai mostrar à avó, posso continuar, o que é que eu digo a seguir? Isto está certo? Pronto, e criou criou ali uma perturbação da ansiedade, naturalmente, depois tens de falar um bocadinho disto, e de facto não tem a menor autonomia. E, portanto, as escolas, para terminar, precisam de ir para além do cumprimento dos cronogramas, seja nas reuniões de pais, seja na questão dos currículos, seja isso o que for. As escolas são lugares de fazer gente crescer e a articulação com as famílias de construir essa coisa tão grande, que parece tão pequenina, que são os homens do amanhã. E, portanto, muito obrigada pela vossa atenção. Faltou-me só dizer uma meia dúzia de coisinhas, mas que não vou dizer, porque senão é muito rápido. E pronto, muito obrigada por terem tido a sua Muito obrigada, muito obrigada. Estudar para mangas. E agora abrimos aqui um espaço de debate que vai durar cerca de 30 minutos. E eu pedia então, se fizessem as perguntas, e quanto mais concisas fossem as perguntas, melhor, e mais informativas e direcionadas, era ótimo. E o professor, se quiser, também podem dirigir perguntas ao professor João Ambrósio, não sei se querem estar aqui. Eu acho que é simpático, então. E pronto, então quem quiser fazer a primeira pergunta, levanta o braço. Ora, bom dia, Alberto, diretor aqui da casa. Não vou conseguir ser tão breve, porque assim, falámos, inicialmente falou-se muito, na prática o que andámos a falar foi a escola humanista. Somos uma escola humanista, o que é a escola humanista, educar para a inclusão, etc, etc. É isso que todos procuramos, católicas, não católicas, etc. Portanto, temos que ver bem na verdade, eu quase me atrevia a dizer, eu tenho a vantagem de ser uma escola também com ensino gratuito. E, portanto, se calhar posso ser uma escola mais humanista do que as escolas em que são puras e duras privadas e, portanto, quando um pai paga 600, 700, 1.000, 1.500 euros para estar na escola, talvez seja difícil ser tão humanista e tem que se atender a outros valores, mesmo sendo católico. Mas, relativamente, a sua doutora falou muito da tensão que existe, efetivamente, entre escola e família. E a verdade é que há uma tensão enorme, mas no meio disto tudo estão umas personagens que têm que ser absolutamente protegidas, que é o professor. É que eu ouvi dizer o externato Frei, a menina a dizer que os professores e pais querem que sejam muito felizes, portanto, os meninos têm que ser muito felizes. A seguir, o Dr. Luís Gonçalves disse que um pai vai à escola para falar com o professor de História. Aqui o professor não vai, eu não deixaria que o professor pai viesse à escola falar com o professor de História. Pode falar com uma equipa, para falar de qualquer coisa, porque no meio disto tudo, o que tem que existir, do meu ponto de vista, é que tem que haver regras muito claras para pais.
E de facto o pai, porque nós temos sido vítimas, se calhar, de um conjunto, de repente entraram um conjunto de stakeholders que entraram na educação também vendendo software. E de repente foi muito giro e todos quiseram comprar coisas em que os pais podiam comunicar com as escolas a toda a hora. E de repente os pais estão a ser, os professores estão a receber comunicação dos pais às 8 da manhã, às 2 da manhã, às 8 da noite, etc. Tem que haver regras. E de facto tem que se proteger o professor, porque só há escolas felizes e crianças felizes, se houver professores felizes. Posso dizer-vos que uma das formas de tornar a minha escola mais feliz foi estabelecer uma regra muito simples. Estamos sempre dispostos para vocês, presencialmente, se não puderem vir à escola às 5 horas, podem vir às 8 da noite, desde que esteja combinado, o senhor diretor de turma ou diretora, o senhor professor de qualquer coisa, etc., mas numa equipa. Mas a melhor regra que eu fiz até hoje foi dizer que entre as 6 da tarde e as 8h30 da manhã, ninguém abre meios, ninguém, nem da direção. Porque se não tiver professores felizes, equilibrados e com vida familiar, de certeza absoluta que não tenho alunos felizes. E se não tiver alunos felizes, não tenho famílias felizes. É a mensagem que eu queria. Desenvolver-se isto, tendo em conta que há esta questão de. Estava a falar o professor de. Hoje em dia confia-se pouco nas instituições e, portanto, confia-se pouco aos professores. Acho que é um mal geral. E por isso acredito que a primeira criança, por isso acredito no professor. Deixem-me dizer, só ir buscar uma coisa que eu disse ali, que é a teorização, e depois já lá vamos. Quando eu disse rápido, não é? Porque, enfim, o tempo estava contado. Que existiam entre os sistemas, ou seja, os lugares aos quais nós pertencemos, 3 tipos de fronteiras. Eu disse a correr, não é? Mas, portanto, isto é uma formulação americana, não interessa, fronteiras nítidas, fronteiras rígidas e fronteiras difusas. E as fronteiras difusas, isto gera relações diferentes. Nomeadamente, as fronteiras difusas geram relações emaranhadas. E as relações emaranhadas são um desrespeito total de uns pelos outros, em que, nomeadamente, no exemplo que deu e que acontece sempre, ou muito frequentemente, que é pais que estejam descompensados, frustrados, cansados, relativamente à escola, têm, ou sentem-se, que têm só direitos e que os professores têm só deveres. E, portanto, é verdade que os professores das escolas são pessoas como todos nós, não é? E têm as suas famílias, eles próprios têm os sistemas a que pertencem e, portanto, têm que ter uma proteção da própria escola, do próprio sistema onde eles estão inseridos na sua vida profissional, para poderem ter equilíbrio, o equilíbrio de que se falava há pouco, para poderem ter equilíbrio na sua vida pessoal. Se não tiverem, efetivamente, equilíbrio emocional, motivacional, tudo mais, são pessoas de risco para si mesmas e, naturalmente, para as relações que estabelecem com quem os rodeiam e também, obviamente, para o processo de ensino. Agora, e para a disponibilidade que têm em relação aos pais. Há aqui várias questões e, portanto, isto é um enquadramento teórico. Na prática, como é que é isto de tentar que hajam relações nítidas entre a família e a escola? É exatamente o que o Soutor dizia. Entre que horas e que horas é que há atendimentos? Qual é a forma de... Quais são? E isso ser passado aos pais. Não ter medo de transmitir aos pais quais são as regras de funcionamento e se isso for transmitido no início do ano, quando se vai apresentar a escola, quando se vai apresentar o projeto educativo, quando se vai mostrar a equipa e também se derem as regras. E não é só dar, porque a maioria dos papéis que se dão para a mão das pessoas, elas não leem, como sabem, não é? Aliás, nós muitas vezes agarramos em flyers, nisto e naquilo, até os devolvemos a quem nos deu porque achamos que não era para nós. E, portanto, dá-se e apresenta-se, não é? E desta maneira, o que não pode acontecer é haver reforços intermitentes, que é o professor, porque, enfim, até é uma pessoa dedicada até a ler, depois, este aqui não, coitado, este aqui se calhar tem que estar mesmo de uma resposta urgente. E, por acaso, uma vez responde, claro, há limites para tudo, a morte é um limite, não é? Mas, ou uma situação gravíssima, mas, tirando isso, não pode haver reforços intermitentes, que é quando se acha que, efetivamente, aquela pessoa concreta até levantou ali um problema gigante e esta merece resposta, se entra nisto,
então toda a gente merece resposta, toda a gente vai tentar, e são os próprios professores que, através da sua boa vontade, estão claramente a quebrar as regras a que estão sujeitos e às quais as famílias têm que aderir. Portanto, este é um ponto. Eu nem sei isto, tem dito o quê? Não, Agora, sim. Desta questão dos professores acreditarem mais dos pais acreditarem mais nos alunos dos seus professores. Esse é outro tema, e depois já me tenho perdido nesse infelizmente por aqui. Posso só reagir à questão, à pergunta, ou melhor, à intervenção do professor Bento? Posso? Porque o tema é diferente. Sim. Agora você vaiado. Porque eu acho que nós não podemos cair na educação na armadilha de pensar quem é que eu coloco no centro. O professor, o aluno ou os pais. Isso é uma armadilha. Porque se eu coloco um, é em detrimento dos outros. É muito interessante que o Pacto Educativo Global diga no centro coloca-se a pessoa. E não diz mais nada. E a pessoa são todos, e depois devemos procurar o equilíbrio. Isso é que vai ser. Também só falou 2 minutos. Queria falar uma coisa sobre este tema. Sobre os pais acreditarem mais nos alunos. Desta desproteção dos professores, de facto, que existe os pais acreditarem mais nos É uma verdade que isso. É verdade que essa. É bom que os pais tenham confiança nos seus filhos, em primeiro lugar. Não é? E é bom que acreditem neles, e é bom que acreditem que os seus filhos dizem a verdade. Também a primazia que se dá à palavra do aluno em detrimento da palavra do professor vem muito da falta de. Não queria dizer esta palavra, mas é da falta de autoridade em que os professores foram sendo tratados ao longo do tempo. Não é assim? Pronto. Porque quando o professor é uma autoridade, quando o conjunto de professores da escola é uma autoridade, quando está defendida, bloqueada, truncada por uma organização que beneficia todos, este tipo de falhas ocorre menos vezes. Não é assim? Tenho que dizer que a escola que nós representamos tem este problema muito bem resolvido. Portanto, o elo de comunicação entre os pais e a escola é o diretor de ou o professor titular da turma quando é o primeiro ciclo, ou o titular das turmas dos pequeninos quando são os pequeninos. E, portanto, este problema não acontece, na medida em que, quando há uma dúvida, quando há um problema, ele pode ser exposto à pessoa certa, que tem as informações certas e que pode esclarecer convenientemente. Agora, sim, considero que é esta organização que todos defendem é fundamental para que os pais não caiam na armadilha de achar que os professores estão contra os alunos e vice-versa. É o que se me oferece dizer. Não sei se quer dizer. Sim, relativamente a isto dos pais acreditarem mais nos filhos do que nos professores. Eu não sei se têm ideia, mas é assim, o que se sabe é que as crianças, pelo menos ao nível do primeiro e segundo ciclo, cerca de 96% das crianças mentem por medo, que é inacreditável. Ou seja, a maior parte das vezes a mentira é justificada no medo, não é justificada na intenção de fazer. Exatamente. Portanto, o que é que acontece? Primeiro ponto e primeiro ponto fundamental. Quando é que a criança vai mentir junto dos pais? Quando a criança intui, claro que não tem uma narrativa emprestada a essa intuição, tão clara como isto que nós estamos a dizer aqui agora. Mas quando intui que os pais estão longe dos professores. Ou seja, se perceberem que há uma desarticulação total e absoluta entre a família e a escola, na verdade, a criança vai chegar a casa e vai ter que justificar a sua falta de, será o seu mau rendimento ou um problema qualquer que teve, porque a culpa foi do professor. E os pais, por outro lado, mais indisponíveis, também são aqueles que é mais fácil terem filho ali em casa e para estarem a conversar com o professor e a saber detalhes e não sei o quê, vão ter que ir à escola, vão ter que se desinstalar. E eu não estou a culpar, todos nós sabemos o que é que são os nossos dramas do tempo. Mas, ainda assim, os fatores são todos estes. E depois ainda há uma outra questão que já agora vale a pena ter em conta. É que se em casa se conseguir observar bem o comportamento dos filhos e conhecê-los bem,
consegue-se perceber quando aquilo que eles estão a dizer é um sinal de mudança neles próprios, e essa mudança pode não augurar nada de bom, nomeadamente ali um quadrozinho ou de ansiedade, ou uma coisa ali mais depressiva, ou ali mais até uma coisa de personalidade ainda incipientemente a surgir. E, portanto, o que é que eu digo que vale a pena fazer? É uma coisa que tanto quanto todos sabemos, a Inês faz muito bem, que é conhecer muito bem os próprios filhos. Porque aí, entre o conhecer profundamente os filhos, ir acompanhando e ao mesmo tempo estar em articulação com a escola, pode ajudar a que efetivamente os pais não caiam nisto de acreditar mais nos filhos do que nos professores. Aqui não há acreditar mais em ninguém, o que deve haver claramente, isto existe, claro, mas o que deve haver claramente é a procura do que é que se passou. Para quê? Para que haja a pedagogia de os comportamentos têm consequências. E esta não é a pedagogia do castigo, é a pedagogia da vida. Os comportamentos têm consequências. Os bons, consequências boas, os menos bons, consequências menos boas. Muito obrigada. Tem mais alguém? Tem mais alguma questão? Quero colocar? Alguém tem uma questão? Sim. Bom dia. Obrigada a todas as intervenções. Eu quero agradecer a todas, mas como especialmente, talvez pela surpresa, por não conhecer, nunca ter ouvido, e talvez por encontrar algumas formas de expressão idênticas a algumas coisas que eu penso, mas nem sempre consigo verbalizar. Quero agradecer especialmente à doutora Margarida Cordo, por realmente ter tocado aqui alguns pontos de uma forma crítica, polida, transparente e com a expressão de um espírito crítico sempre muito presente. Eu, no entanto, tenho uma questão para o Dr. Juan Ambrósio, em que tem a ver com a família. Ele, portanto, salientou o quarto objetivo, o quarto compromisso do Pacto Educativo, que diz responsabilizar a família. A minha questão é: que família? Porque falamos de paradigmas, falamos de crise. Eu não sei se é crise, porque desde que eu estou a dar aula já há cerca de 2 décadas ouço a narrativa da crise, provavelmente vou-me reformar com a narrativa da crise e, portanto, eu não sei se estarei sempre a viver em crise, estarei a viver em tempos de mudança, mas com certeza que esta crise ou esta mudança constante afeta tudo, inclusivamente as famílias. E eu e todos nós, com certeza, crescemos num contexto em que as famílias tinham uma concepção determinada, hoje têm outras. Se é crise ou é um tempo de mudança, com certeza que as mudanças hoje estão tão aceleradas que nós ficamos perdidos em relação à maior parte dos conceitos fundamentais, e um deles é a família. E, portanto, a minha questão é responsabilizar a família, mas que família é que nós estamos a falar? Eu não estou à espera da resposta a esta pergunta, por isso queria, pelo menos, se conseguisse, porque também eu acho que a intervenção que fez é mais no campo mais teórico, nos leva mais à reflexão, era 1, 2 ou 3 características que acha que é fundamental que, independentemente das matizes do tecido familiar que nós possamos encontrar na atualidade, que se espera, ou seja, nós, enquanto educadores, esperamos encontrar numa família para podermos responsabilizar. E se a doutora Margarida Cordo pudesse dizer qual é o nome daquela psiquiatra que finalmente ouço a distinção que eu tanto concordo entre felicidade e bem-estar. Marian Rojas Stafe. Digo já. Obrigada. Então vamos marcar o almoço para as 2h30. Só mesmo em modo telegráfico, a primeira, uma afirmação que vai ser polémica e fica como polémica porque não há aqui tempo para trabalhar. Devemos ter a coragem e a ousadia de utilizar sempre o vocábulo no plural. Famílias e não família, até porque se quisermos procurar esta escola inclusiva vamos ter que lidar com essa realidade que é plural. Depois teremos que trabalhar e lidar com ela.
Em relação a algumas das notas que perguntas, e bem, quais são as notas destas famílias, recorro a um autor que tenho acompanhado, recentemente falecido, com quem eu aprendi muito, enfim, li praticamente a obra dele toda, acho que li toda, mas há sempre coisas que escapam, por isso praticamente, um antropólogo da religião, um monge beneditino, que trabalhava na abadia de Montserrat, ali nas encostas dessa montanha magnífica de Barcelona, só se pode trabalhar bem lá. Ele só poder a fazer coisas boas, aquilo é fantástico, de facto. E ele tem uma tese que ele chama um bocadinho a antropologia da vida cotidiana, onde pensa a questão do ser humano, e essa tese que eu partilhei convosco ali há pedaço. O ser humano é sempre um ser acolhido e reconhecido. Portanto, nós tornamos-nos humanos num processo de acolhimento e reconhecimento. Até o nosso nome é isso. A gente sabe que somos fulano de tal porque nos chamam isso. Somos acolhidos e reconhecidos como fulano ou fulana de tal. E por isso ele fala em 4 estruturas de acolhimento e reconhecimento para este processo da edificação do ser humano enquanto tal. E as estruturas são a corresidência, a codescendência, a primeira, a corresidência, a última é a comediação, a terceira, espantem-se, é a cotranscendência. Esta última da comediação ele trabalhou menos, foi na última fase da sua vida, já não teve tempo de a desenvolver suficientemente e já com outros colegas da universidade. Mas as 3 primeiras ele trabalha. A corresidência é aquilo que nós chamamos família. Ele foge do nome família, depois define, mas porquê é que ele foge do nome? Por causa das famílias no plural. Porque ele diz, é preciso que esta estrutura exista. Mesmo que ela esteja debilitada, mesmo que ela esteja fragilizada, é muito pior que não haja uma estrutura do que haja uma estrutura frágil. E, portanto, ele chama-lhe a codescendência. E um co sempre pode dizer que é sempre com outros, é sempre este processo de... E aí ele vai falar nas linguagens. E dizer que o ser humano é um ser que se edifica através da palavra. Nós somos aquilo que somos capazes de dizer de nós mesmos e de dizer dos outros. Aliás, aquilo que nós não traduzimos, aquilo que nós não... E a expressão é espanhola, mas ela funciona. Aquilo que nós não empalavramos, não fazemos nós. Se nós não nos empalavramos a nós mesmos, não nos conhecemos. Se nós não empalavramos o mistério de Deus, o que é que sabemos dizer de Deus? Mas aqui somos um problema que é com que linguagens empalavramos. O que é a estrutura de acolhimento e reconhecimento que ajuda a trabalhar as linguagens, todas as linguagens com que se diz o humano. Então ele diz que o pior que pode haver, e ele entra também no campo da escola, o pior que pode haver numa escola são os monolinguismos. Ou seja, trabalhar só uma linguagem. O ser humano é, por natureza, poliglota. Diz a partir de várias linguagens. As linguagens maternais, e quando ele fala nas linguagens maternais, são aquelas linguagens onde a pessoa se vai descobrindo enquanto tal. Não é só a língua que fala. Eu, por exemplo, aprendi a falar 2 línguas só bastante mais tarde. Burro! Percebi que eram 2 línguas diferentes. Meu pai falou de português toda a vida. A minha mãe falou de espanhol. Para mim aquilo era a mesma coisa. Portanto, depois percebi que aquilo era qualquer coisa diferente. E, sobretudo quando falei com os meus avós, porque a minha avó espanhola, quando a tratava por você, ela dava-me um chega para lá, e quando eu tratava a minha avó portuguesa por tudo, dava um chega para lá. Estão doidas. Entendam-se. Bem, as linguagens da identidade, que são as linguagens da maternidade, a linguagem maternal, as linguagens da responsabilidade ética, o cuidado do outro, as linguagens da transcendência, da relação com o outro, todo este tipo de linguagens com que se diz o humano. E tem que ser trabalhada para que eu possa empalavrar o humano. E termino, isto levava-nos a outros sítios, as linguagens da ética e do cuidado, por exemplo, de uma ética da gratuidade, do dom, não é? Não a partir daquela pressuposta do tu o teres, dou para que me dês, ou dou porque me destes, mas dou porque sim, dou por ti. Dupla gratuidade é fundamental a tal questão do bem comum. No fim de tudo, ele propõe e diz: nós precisamos absolutamente, e este é um desafio, claro, à escola católica, de uma escola que seja, no diálogo também com as famílias, vamos incorporar uma escola que seja logomítica. E a expressão faz-nos tanta confusão, até porque a expressão mito está completamente estragada, não é? Ele com mito aqui não está a falar nestas ideias, nestas projeções do mito, é uma tentativa muito séria que aqueles primeiros
homens e mulheres faziam de tentar traduzir a realidade, palavrar a realidade. Faziam-no através de uma linguagem mitológica. Hoje poderíamos dizer as linguagens simbólicas, as linguagens da sabedoria. A escola, se quer educar pessoas maduras, tem que trabalhar as linguagens da lógica e as linguagens do mito, ou seja, as linguagens da sabedoria. E aí entra toda a dimensão do espiritual, da relação com os outros. E isto só pode fazer na colaboração com a família. Mas respondendo à tua pergunta diretamente, as linguagens, família, ou seja, trabalha as linguagens como se diz o humano. Porque a família, também mesmo, é o lugar onde nós aprendemos a falar. É o lugar onde deixamos de ser ínfames, ou seja, ínfames, aquele que não fala, passamos a falar. E por isso ela é também o berço da humanidade, porque aí aprendemos a dizer-nos e a dizer-nos outros. Obrigada, professor. Obrigada. Faço saudade de uma pergunta ao professor Luís Gonçalves e temos que acabar, para isso todos almoçar. E a pergunta é o seguinte: as escolas católicas, isto é completamente, parece-me a mim, que hoje em dia as famílias inscrevem os meninos nas escolas, não tem a ver por ser católico ou não, ou por possibilidade de casa, ou por excelência académica, ou por conhecimento de outras pessoas. O critério parece-me que não é por ser católico ou não. Hoje em dia a escola tem muito mais responsabilidade do que tem vindo, do que tínhamos nos últimos anos, já coeduca a criança em todas as suas dimensões, até alimentar, em todas as suas dimensões. Por outro lado, os pais também têm uma maior participação até em serem também professores. Nós também somos professores, então a pandemia obrigou-nos a ensinar os nossos filhos a lerem até em casa por internet. Como é que se lida com isto tudo quando a escola se tornou muito mais um bem de consumo do que propriamente uma instituição para se educar, e como é que se também alivia um bocadinho os pais que não têm capacidade nem competência, e acho que também é aconselhável que ajudem a ensinar os filhos. Bom, a questão de muitas vezes não serem católicos, isso por um lado até é bom, porque reserva-nos à escola uma hipótese também de passarmos aqui alguma mensagem e de lhes oferecer algo que eles podem escolher ou não escolher. Mas há um conjunto de valores que são humanos e que são cristãos também, e que são quase, posso dizer, universais. Não há uma imposição, nem há até porque as famílias são diferentes umas das outras, e nós não selecionamos se a família é uma família tradicional, se não é tradicional. Nós acolhemos, ao espaço de acolhimento. Essa é uma das ideias, e às vezes os pais até dizem, se calhar muito com o pensamento do passado, mas nós não acreditamos, ou somos ateus. Eu tenho que ainda bem, porque crentes temos cá muitos, portanto precisamos agora aqui também de vos oferecer uma hipótese de poderem ou não escolher outro caminho. Mas é uma hipótese sempre que fica. Em relação a ajudar no auxílio aos alunos, nós temos estruturas de apoio, até porque os dias dos pais começam muito cedo e acabam muito tarde. Portanto, o nosso objetivo é que os alunos, quando chegam a casa, possam estar com as famílias, possam brincar, possam descansar também. Portanto, nós temos muitas ofertas. Quando digo ofertas, é a mesma oferta, não é que tenham custo, é a mesma oferta, para que os alunos possam chegar a casa e possam ter um bem-estar com a família, porque senão, se chegam a casa e têm que fazer trabalhos, é mais um momento de tensão, e os pais, ao final do dia, trazem todas as tensões que tiveram no trabalho, no trânsito, na fila para a entrada do colégio. Portanto, o nosso objetivo é também criar bem-estar aqui na parte das famílias, e esse trabalho também tem sido feito. Só responder aqui, não é responder, mas partilhar aqui com o nosso anfitrião, e já agora também agradecer o acolhimento aqui no colégio e na escola. Obviamente que o facto de muitas escolas, eu falo agora aqui na escola onde estou, o facto de pagarem uma mensalidade é política, eu penso que é política eu diria de todas as escolas, sempre que possam, obviamente, entrar no esforço das famílias. E houve aqui uma altura recente, também muito ligada à pandemia, em que as famílias tiveram muitas dificuldades, e a escola, obviamente, eu vou dizer, tal, o João Padrinho, que é o nosso irmão patrão, não fez mais que a obrigação dela. Ou seja, nós não podemos ter só o nome cristão e católico só no projeto educativo e no regulamento interno. Portanto, esse é um desafio que também nos é colocado, e nós vamos criando situações para que as famílias possam ser apoiadas. Mas é um desafio. Nós temos muitos alunos
Ou vamos ter, às vezes, alunos muçulmanos, por exemplo, temos alunos chineses, a religião não tem nada a ver com a nem a língua. Não é motivo de intenção. Aliás, até é um motivo, por exemplo, quando é os chineses, os alunos portugueses ensinam logo todas as asneiras que é possível. Eu creio que até é um motivo de aproximação e de relação. Mas não sei se ensinam mais o resto. Ou essa pequenosa, ou isso, mas não sei. Mas as asneiras, eles seguramente são um vocabulário que eles aprendem rapidamente. Apesar das escolas católicas também aprendem muitas asneiras. Isso. E pronto, mas é um pouco este trabalho que nós vamos fazer e penso que as escolas vão fazer também. Muito obrigada. Então, agradecer a todos a sua participação, este pequeno espaço de debate. Acho que ficou imensa coisa por dizer isto também. E vamos agora almoçar. Há alguma indicação específica que queiram comentar? Nada, já sabem onde é que é.